Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou Rodolfo e estamos aqui mais uma vez para concluir, apontar o caminho para a conclusão da nossa série sobre leis morais. Hoje ainda falando sobre progresso, uma segunda parte, com questionamentos que geralmente suscitam aí dúvidas, discussões, debates, críticas de todo mundo que trabalha com divulgação, ensino e até pesquisa com relação ao Espiritismo. Mas vamos devagar. Vamos uma coisa de cada vez. Dayan, Valdir, o que é que temos para hoje? Salve Rodolfo, salve Dayan, ouvintes. Hoje a gente vai ver que progresso também dá errado. Rodolfo, Valdir, queridos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. O progresso é inevitável, né, meus caros? Vamos ver onde isso vai parar. Muito bem, inevitável ou não, vamos ver daqui a pouco. De todo modo, a gente está lançando sempre os nossos episódios no nosso site. Se você ainda não conhece, é lá que você pode encontrá-los e baixar para ouvir em off. Coloca o Cast dos Espíritos no Google que você vai direto para a nossa página. A gente também está tentando manter atualizado o YouTube. Muita gente ainda assiste os episódios no YouTube, né? Ouve, apesar de nós não deixarmos lá as imagens das gravações que às vezes a gente acaba fazendo. Dá uma olhada, clica no sininho, segue lá na página que você vai ser informado rapidinho do lançamento dos novos episódios. Deixa lá o seu like no Instagram, manda um comentário pra gente, que até o fim deste ano, né? Vamos ver se a gente faz um novo episódio sobre as perguntas dos ouvintes que foram se acumulando lá ao longo do ano. Em nome de toda a equipe, mais uma vez eu peço desculpas pela nossa falta de interação com o público, mas a gente tá tentando manter aí uma gravação regular, né, Valdir? E esse é o nosso primeiro compromisso. Com relação a manter as páginas de redes sociais atualizadas, aí é um pouquinho mais difícil. Vamos ver o que o futuro reserva pra gente. Mas vamos lá, Valdir. Segunda parte, lei de progresso. Para onde nós vamos agora? Então, Rodolfo, a gente vai continuar para a segunda metade do capítulo, né, do trecho do Livro dos Espíritos, mas eu gostaria de pedir ao ouvinte que, se ele não ouviu a parte 1, que ele primeiro ouça a parte 1, porque os conceitos que nós exploramos lá são absolutamente essenciais para a gente entender exatamente o que nós vamos conversar nessa segunda parte. Então, ouvinte, se você acha importante entender o que o Espiritismo pensa por civilização, natureza, progresso, evolução, por estas questões que estão no linguajar diário espírita desde a primeira edição publicada pelo Kardec até os nossos vídeos e lives do YouTube, hoje é importante que você ouça o primeiro episódio. Hoje nós vamos avançar para uma parte que talvez fosse importante que o Kardec não tivesse colocado no Livro dos Espíritos. Na minha opinião, o capítulo seria muito melhor se esta parte que nós vamos conversar hoje não estivesse lá, ou pelo menos a maior parte dela. Eu não sei ainda exatamente o que o Dayan e o Rodolfo pensam sobre as perguntas que nós vamos explorar, não são muitas. Isto não quer dizer que o episódio seja longo ou curto, porque eu só consigo descobrir isso ao fim. Às vezes eu programo um episódio para ser um pouco mais curto, ele fica longo, vice-versa. Mas o fato é, nós vamos ter que encarar uma tarefa que é bastante indigesta, que é a forma como o século XIX impregnou uma quantidade de respostas dos espíritos e de perguntas do Kardec e sua equipe, e de como isso reverbera estranhamente para a gente até hoje. Então, feito esse alerta inicial e apresentado o que é o nosso objetivo de estudo hoje, de reflexão, de conversa, de falar mal, vamos lá. Dayanzão, eu colhi a pergunta 787 para você no Livro dos Espíritos. A pergunta 787 é pequena na quantidade de palavras e enorme na quantidade de ideias que estão por trás delas. A equipe do Kardec pergunta aos espíritos: não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Os espíritos respondem que sim, existem raças rebeldes que vão se aniquilando corporalmente todos os dias. Há outras duas perguntas complementares que o ouvinte vai fazer o favor de dar uma olhada lá no Livro dos Espíritos, porque é importante
abrir a obra e ver como as coisas foram estabelecidas. E eu pergunto ao Dayan, começa do básico de novo, como a gente começou da outra vez, né? Da outra vez a gente começou no básico, explorando civilização e natureza. Agora a gente vai começar no básico, com a ideia de raça humana e raças humanas. O que a gente tem para dizer pro ouvinte sobre isso? Enquanto você lia a pergunta, Valdir, a resposta, né? De se há raças rebeldes ao progresso, há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Eu estava pensando, será que eles estavam se referindo aos, como a gente chama, homens e mulheres, obviamente, das cavernas? Aqueles que hoje são fósseis, que já não existem mais, ou eles estão se referindo mais amplamente a, inclusive, outros lugares fora, obviamente, do planeta? Dei uma viajada agora. Mas vamos lá. Valdir, essa pergunta é ótima. A pergunta que você escolheu, para mim, eu fico muito agradecido. Ainda bem que isso não é ao vivo, senão eu sairia correndo. Mas, de fato, os questionamentos que são postos aqui, eles vão, né, causando alguma estranheza. E é normal, ou pelo menos é comum, nós ouvirmos, né, em conversas, as pessoas se referindo à nossa humanidade, que é a única que existe hoje, né, no planeta, a raça humana, né, essa espécie humana, para usar um termo biológico mais correto, como se nós fôssemos, de fato, diferentes apenas em virtude, por exemplo, da cor da pele. Né? Raça branca, raça negra, não a banda de pagode, mas enfim, os negros em geral, índios, né, os amarelos, são os asiáticos, como a gente acaba colocando. O ponto é que, do ponto de vista biológico, né, nós podemos até dizer que nós tivemos raças humanas, ou de hominídeos, por exemplo, né, para ser mais exatos, diferentes. A gente aprende na escola, nos nossos livros de biologia, nem sei se hoje eles são assim, mas nós aprendemos, numa figura, normalmente vem do livro, né? Uma figura em uma transversal, um grande macacão, e aí várias outras figuras hominídeas até chegar no Homo sapiens sapiens, que somos todos nós. E aí a impressão que a gente tem é que somos descendentes uns dos outros, no sentido de que, por exemplo, o Australopithecus, né, que nem é o primeiro e nem é o mais antigo dos hominídeos, mas é só pra gente pegar um marco, porque ele ainda era um grande macaco peludo, mas ereto, né, mais ou menos ereto, que ele evoluiu e se transformou no Homo sapiens. E isso é absolutamente incorreto. Não é assim que a coisa funciona, não foi linear. A evolução, ela não é linear. Nós podemos pensar melhor numa árvore e não numa régua nessa evolução. Então, os humanos de hoje, eles não são descendentes dos Australopithecus. Os Australopithecus surgiram e se extinguiram. E dali não evoluiu mais nada. Do ancestral comum dele, entretanto, de todos nós, surgiram várias outras. E aí sim, eu acho que nós poderíamos chamar de raça, porque em biologia a espécie seria um grupo mais amplo e a raça seriam as subespécies desse grupo, né? Como acontece, por exemplo, com os felinos. Aí nós vamos ter gato, leão, tigre, enfim, tudo quanto é felino no meio desse balaio de gato aí. Então, para nós, seria nesse sentido, nós teríamos uma espécie humana ampla, envolvendo todos os hominídeos. Com o tempo, algumas dessas raças foram se extinguindo, até sobrar apenas uma, que somos nós, os homos sapiens sapiens e as mulheres sapiens sapiens, obviamente, também. Então, biologicamente falando, inclusive geneticamente falando, só existe uma raça humana, certo? Que são os sapiens sapiens, que somos todos nós. E as diferenças que existem entre nós, elas são orgânicas, elas são meramente adaptativas, né? Se nós formos buscar nos nossos registros históricos, então tudo indica, inclusive, que a vida da raça humana, ela se deu na África e se espalhou para o mundo. Então, na origem, nós éramos todos hominídeos peludões, provavelmente negros, e na medida em que nos espalhamos pelo globo, o próprio ambiente foi transformando os nossos corpos, as nossas peles, puxando os nossos olhos, mexendo nos nossos cabelos. Foi ocorrendo uma adaptação dos nossos organismos ao próprio meio ambiente.
Então nós temos essa diversidade, mas biologicamente nós somos a mesma coisa. Então hoje não é possível dizer que existem raças humanas. Só existe uma, e na verdade é a espécie humana. E dentro deste grupo não há divisões de subgrupos. Nós não temos vários felinos, né? Nós só temos humanos. Esse é o ponto. Cara, é muito importante a gente deixar isso bem pautado, porque a literatura espírita é muito dúbia nessa questão. Eu tenho um respeito, uma admiração imensa pelo Chico Xavier, pela capacidade que ele demonstrou de manter uma vida contida na maior parte do tempo, sem se deixar seduzir pelas próprias opiniões em quase todo o tempo, e sendo capaz de se dedicar de corpo e alma a uma tarefa. Isso é valoroso por si próprio. Já as opiniões dos espíritos que se comunicavam por ele nem sempre são boas. E eu já havia conversado com vocês algumas vezes sobre isso. Eu acho que nós temos um débito com os ouvintes, que é fazer um episódio sobre o livro A Caminho da Luz, que é um livro super problemático dentro do espiritismo, que se propõe a ser um pequeno almanaque de tudo o que aconteceu na humanidade desde o surgimento da Terra até pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e que é bastante problemático. E daí, o que você pontuou para os nossos ouvintes é extremamente importante quando nós vivemos um presente que é tão dedicado de novo a reviver ideias ruins do nosso passado, né? Depois da primeira metade do século XX, em que racismo e percepções de que há mais de um ser humano e de que um ser humano é superior ao outro, e de todo o desastre que isso gerou durante a Segunda Guerra Mundial, e a reação que a humanidade teve, pelo menos teórica, em dizer, olha, isso aqui é tudo bobagem, só vai dar ruim. Parece que na primeira metade do século XXI a gente está voltando de novo a reviver discussões estúpidas e ultrapassadas, erradas, sobre a existência de vários tipos de humanos. E enquanto você começava a sua resposta perguntando, né, se os espíritos não estavam, na verdade, pensando sobre os homens das cavernas, quando você falou isso, me deu um insight aqui, um estalo. Cara, essa pergunta deve ter sido feita em 1850, mais ou menos, 1850, 1855, por aí. 40 anos depois de Napoleão. Napoleão tacou fogo na Europa e um monte de gente se aniquilou corporalmente da França até Moscou. Será que eram dessas raças rebeldes que os espíritos estavam falando, que se aniquilavam corporalmente e que eram aversas ao progresso? É porque propor isso para o espírita médio hoje, que a raça que se aniquilava corporalmente porque era rebelde ao progresso eram os brancos europeus franceses do século XVIII e XIX, seria meio chocante, né? Já pensou falar que os espíritas da época de Kardec eram os herdeiros dessa raça, suposta raça rebelde que iria se aniquilar? Mas 40 anos antes, eles estavam se matando e não foi pouco corpo espalhado pela Europa, não. Estas perguntas, às vezes, deixam a gente numa situação um pouco com uma sensação de mal-estar, sabe? De algo que deu ruim, né? Que a ideia dos europeus sobre o que é raça civilizada no século XIX caiu no colonialismo europeu, africano, que antes disso caiu nas dominações da América do Sul e do Sudeste Asiático. Toda vez que a gente começa essa ideia de tem raça assim ou raça assado, a gente para num lugar ruim. Parece que a gente voltou de novo a essa ideia, né? De poder dizer um absurdo naturalmente equivocado, ou melhor, obviamente equivocado com naturalidade. Rodolfo, se você não quiser fazer nenhum apontamento sobre essa questão das raças, eu vou partir para o próximo ponto. O Dayan explorou bem o tema, acho que esse é um assunto, para os nossos dias, é um assunto resolvido. O problema para os nossos dias é o leitor que abre o livro dos espíritos fazer esse juízo. Ele entender que o próprio uso dos termos aí é cientificamente incorreto e moralmente assustador. Existe um potencial aí para um problema gigantesco que não foi eliminado do espiritismo ainda. Não foi eliminado porque as pessoas simplesmente abrem o livro e pensam que estão no presente. Não, elas estão lendo algo que foi escrito no passado por pessoas que viviam no passado e que tinham uma mentalidade do passado.
Ah, mas havia espíritos superiores ali. Bom, esses não eram. Porque, né, o sujeito, para usar a linguagem que estava sendo usada no jornal que circulava na rua, na França, na Inglaterra, na Alemanha, em qualquer outro lugar onde circulassem jornais, na Europa, não pode estar dando testemunho da superioridade de nada. Imagina que tu vem de outros mundos, transmitir um conhecimento superior, dá 10 anos o negócio fica datado. Fala assim, pô, quão superior é essa criatura, né? E esse é um elemento fundamental da relação que o espírita tem, teológica, com a ideia de conhecimento revelado. A gente já teve a oportunidade de dizer 1000 vezes, né? Não existe revelação, não é conhecimento válido. Não é racional, não é para ser usado, a não ser que você racionalize a informação, que pretensamente teria chegado até você por vias existentes, reais, mas sobrenaturais, né? Ah, não é sobrenatural porque os espíritos são parte da natureza. Tudo bem, que tenha chegado a você por outras vias que não as tradicionais. Né? Você precisa racionalizar, cientificizar. Nada disso aqui foi. Isso aqui está completamente ultrapassado. Todas essas perguntas aqui, ó, sobre povos degenerados e etc., em toda e qualquer aparente grande civilização muito desenvolvida, existem seus não só elementos, indivíduos, mas grupos inteiros, coletividades às vezes inteiras, que são feitas de indivíduos espirituais moralmente, como é que eu vou dizer? Vamos escolher bem os termos, né? Indivíduos moralmente problemáticos. Criaturas, seres singularmente maldosos, violentos, agressivos. Não é nem a roupa do corpo, nem a roupa que cobre o corpo, nem a rua asfaltada, nem a... Já falamos disso muitas vezes, né? Então, isso aqui pra mim é uma prova de um erro interno do espiritismo. Entendeu? É isso que as pessoas precisam entender. Parar de negociar o óbvio. Parar de ficar, não, mas tem que entender o contexto da época. Mas os espíritos superiores não pertenciam ao contexto da época. Ah, os médiuns pertenciam. Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, passa, risca aqui com a caneta, tira, não serve mais, tá errado. Ou deixa, vamos ler, vamos. Povos degenerados, piriri, tarará, tá errado. Pronto. Aí tá, é o trabalho social que a gente tá fazendo. Ah, vai jogar o bebê fora com a água do banho? Não, deixa o bebê aí. Mas isso aqui é ruim, muito ruim essa parte, né? Vamos em frente pra gente poder detalhar isso melhor pros nossos ouvintes. Eu vou aproveitar o momento para dar 2 recomendaçõezinhas de YouTube pro nosso ouvinte. Eu sou viciado no YouTube aqui. Se ouvinte, você tem muita curiosidade para saber por que é que o africano subsaariano tem a cutis, a pele negra, e o dinamarquês tem a pele branca, eu vou deixar um videozinho muito legal explicando a importância, como o procedimento de mudança climática, de mudança e avanço em direção a regiões com menos sol propiciou a necessidade de uma pele mais clara para melhorar a absorção de vitamina D, por exemplo. Então, como nada disso tem misticismo ou tem nada de importante nessa questão. E o segundo, o Rodolfo estava falando sobre o método, né, e da nossa dificuldade dentro do espiritismo para aceitar para questionar respostas absurdas, porque elas teriam vindo de uma fonte superior e etc. Vejam só, a gente acredita que nós somos capazes de, e essa é uma dos princípios essenciais do espiritismo, de refletir e aceitar algo que seja um consenso racional. E muitas vezes eu e o Rodolfo aqui invocamos física e matemática, e ontem à noite eu estava vendo um vídeo muito legal falando sobre respostas absurdas da matemática para o universo. Coisas que a nossa razão imediatamente rejeita. E embora o assunto pareça complicado, o vídeo é super simples, cheio de imagens, desenhos e muito legal. Então, mesmo quando algo parece ser muito evidente, porque foi demonstrado com números, às vezes a gente precisa ter elementos de concordância entre nós se nós podemos aceitar aquilo ou não como real. Mas, avançando, Rod, eu separei para você 3 perguntas que me parecem ligadas, porque elas partem do mesmo... Eu não vou ler para o ouvinte as 3 perguntas, eu vou só dizer quais são. Elas partem do mesmo princípio, de uma ideia do século XIX, que é a ideia de que povos, ou melhor, nações, podem ser equiparadas a um povo. Então, minha pergunta para você, Rodolfo. Ouvinte, nós estamos falando sobre as questões 788, 789 e 792 do Livro dos Espíritos. E eu queria te propor a seguinte reflexão. Você acha que existe algum tipo de dificuldade, desafio, problema
na premissa dos questionadores e dos respondedores, quando eles fazem uma comparação povo igual nação, ou tratar uma nação como um povo. Eu gostaria que depois que você fizesse as suas considerações sobre isso, que você nos comentasse sobre a dificuldade quase intrínseca na nossa mente de associar pobreza com subdesenvolvimento moral, subdesenvolvimento tecnológico com imoralidade, questões que refletem o aspecto moral de uma comunidade com o seu aspecto material. Tá, Valdir, então vamos lá. Dois questionamentos para orientar aí o pessoal que tá ouvindo, né? Vamos falar do primeiro, que é o que tá aqui imbuído nas perguntas que você citou. É possível tratar povos e nações como individualidades, ou seja, existem características que são compartilhadas em comum por grupos muito grandes de indivíduos que chegam ao ponto de formar entre esses indivíduos um laço espiritual muito forte. Existem espíritos franceses, existem espíritos europeus, né? E etc, etc, etc. E por aí vai. Aqui eu penso que, mais uma vez, nós estamos diante do tipo de erro que era bastante comum naquele tempo. Faz parte da teoria social da época, né? Tanto que você percebe, faz parte de um erro comum a teoria social da época acreditar, quer dizer, uma crença que grupos de pessoas com certas características formavam uma identidade comum tão rigorosa que ela seria determinante do comportamento de todos os indivíduos desse grupo, ok? É um pouco essa a ideia. A própria ideia de nação tem a ver com um conjunto de características compartilhadas em comum que, ao longo do tempo, se impõem. E a ideia que é consequente a esse pensamento é, logo, sendo eu um indivíduo do grupo, meu comportamento será dirigido por esse conjunto geral de características. E aí o grande dilema do século XX, por exemplo, com os movimentos políticos do século XX, o grande dilema foi o que pode o indivíduo diante de um movimento de massas. Não só por causa do nazismo, mas o stalinismo. Lembra do livro Doutor Zhivago? Do filme, né? Que é basicamente isso. O sujeito tá ali, o mundo está em convulsão, né? Então estamos divididos entre nós e eles, e aí tem alguém ali no meio que tá assim, oi, não, eu não. Eu não sou nós, eu não sou eles. E só que o sujeito vai sendo arrastado por esses movimentos, né? E aí essas perguntas aqui, elas têm esse tom. Haveria isso em termos espirituais, né? Então, o que você citou sobre o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, o livro do Emmanuel, ele desenvolve essa tese. E ele não é de 1800, né? Então, assim, povos migraram, e o pior lá ainda, a pedido de Jesus, governador do planeta, né? Mais uma vez essa história. Aliás, a origem dessa história, né? E aí, governador do planeta que conduz os movimentos migratórios de espíritos que vão evoluir um lugar, né? Então, assim, existe uma ideia subjacente aqui de que existiriam agrupamentos com uma identidade tão forte que as características do agrupamento se veem representadas de tal modo no indivíduo que dirigem o comportamento desses indivíduos. Daí haveria raças espirituais, né? Então você, olha só, eu tô sempre encarnando aqui, eu vim aqui parar aqui na porcaria desse lugar que tá pegando fogo, mas a minha identidade é de um europeu holandês que circula pelos orbes estelares, né? E aí nós somos civilizados, porque as características dessa gente são, falando em termos de progresso técnico e científico, mais imponentes, ok? Pra mim, essa ideia trai a teoria. Ela trai a teoria. É possível, assim, em termos espíritas, a evolução espírita, que não é a de Darwin, nem a de ninguém mais, nem a, né, como já falamos 1000 vezes, a ideia de um progressivo aperfeiçoamento, melhoramento moral que abre as portas para a liberdade e para o conhecimento, abrindo as possibilidades para o espírito de adquirir, inclusive, mais conhecimento sobre a natureza e a sua realidade, essa evolução é incompatível, essa ideia é incompatível com a ideia de individualidades coletivas. E de submissão da individualidade a esse grupo a tal ponto que não faz sentido cogitar de povos mais evoluídos. Não faz sentido. É o contrário. Agrupamentos de indivíduos evoluídos, uma maioria de espíritos mais evoluídos, dão à coletividade uma característica, doam à coletividade uma característica. É o modelo de assembleia.
Então você tem uma assembleia formada pelo conjunto geral, e se a maioria quer a paz e não a guerra, por causa desse gesto da vontade de cada um, você teria um resultado. Isso não significa que, por pura identidade cultural, não possam mesmo existir grupos de espíritos que há milênios ou muito mais que isso vivem juntos. Podem existir. O que eu estou dizendo aqui, e espero estar sendo bem enfático, vamos supor que existam agrupamentos de espíritos por aí que há milênios ou muito mais que isso, migram de mundos, carregando características que hoje nós identificaríamos, por exemplo, em alguns grupos africanos, certo? O que o espírita não entende, porque ele não quer pensar conforme a teoria no Livro dos Espíritos, ele não entende, é que é possível que um grupo de espíritos afins, amigos, ok? Que reencarnaram neste planeta, por exemplo, no interior da África Negra, né? na África subsaariana, e lá desenvolveram suas tarefas, reencontraram seus afetos, deixaram suas heranças e seus legados, que eles podem estar reencarnando há milênios e eles não têm nenhum interesse de viver comendo em shopping center, dirigindo carro. E eles não são, por causa disso, menos evoluídos. O progresso técnico e a própria organização social decorrente do progresso técnico, dentro do Livro dos Espíritos, não deveria ser assumida como um critério fundamental para distinguir o parâmetro evolutivo. O único critério que permite fazer isso é a capacidade de convivermos uns com os outros e abrirmos entre nós espaço para igualdade e para liberdade, do mesmo jeito. E aí nós não entendemos essa lógica, ela parece muito confusa. E aí me vem aquela história patética desse livro A Caminho da Luz, né? Que vai bater naquele Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é um panfleto ridiculamente nacionalista, tão ridículo que não só Jesus é o governador do planeta, governando a partir de uma minoria, né? É um governador que não tem nem metade dos votos. E que nem sabe onde fica a América do Sul no livro. E que ainda elegeu esse lugar nenhum para liderar o planeta num processo de renovação. Uma nova Jerusalém. Claro, num rincão perdido, onde as raças se encontram, se harmonizam, onde o negro é trazido para a integração na comunhão nacional. Todas aquelas frases fazem parte de um manual de catequese pobremente militaresco. Não vou nem falar mal dos militares de verdade, né? Porque existem militares de verdade. Eles, inclusive, são fundamentais para a existência de qualquer comunidade, né? E o seu primeiro princípio é eles não se metem na política. O militar de verdade é assim, né? Ele fica, chegou a nossa vez, lamento para vocês. Mas se chegar a nossa vez, saiam daí. Eles não se misturam, inclusive. Essa é a melhor parte da vida militar, né? Os homens e as mulheres que são militares de verdade sabem que existe uma diferença que é intransponível, embora haja uma convivência entre civil e militar. Mas enfim, deixando isso de lado agora, terminando de responder a sua pergunta, espero que tenha respondido, o tom assumido pelo Livro dos Espíritos, nessas respostas que você me pediu para comentar, é o tom de assumir que as identidades coletivas podem se impor, ou nós deveríamos ler essas características como algo impositivo, a tal ponto que classificaríamos espírita, evolutivamente falando, povos a partir desses critérios. E isso é ridículo. Isso não é possível. Isso é incoerente com a teoria. Eu compartilhei com vocês uma frase do Michel de Montaigne em um de seus ensaios, texto escrito 400 anos atrás. E ela me parece simplificar e resumir bem o que eu estava comentando, né? Sobre povos bárbaros, povos evoluídos e etc, né? E o Montaigne disse o seguinte para os nossos ouvintes entenderem. Assim, podemos chamar esses povos de bárbaros, os outros, né? Com relação às nossas regras da razão. Se nosso time diz quais são as regras do jogo, aí a gente pode chamar o time de lá, né, de bárbaros. Mas com relação a nós mesmos, ou seja, quando a gente compara as coisas que a gente faz dentro de casa, nós superamos essa gente em todo gênero de barbárie. Eu não preciso citar para os nossos queridos ouvintes que enquanto eles apontam o dedo para o mundo árabe, que eles não conhecem, né? Para esses loucos na Índia, a China comunista, que o Brasil é o líder mundial em homicídios, em estupros de crianças. E não vamos continuar falando disso, tá? A sua pátria do Evangelho é o país que mais mata no mundo. E mais estupra mulheres e crianças no mundo em números totais. Ok?
Ponto. Desculpa a resposta mais longa, mas indo um pouquinho adiante com relação ao segundo ponto que você citou, que eu achei importante para dividir a pergunta, eu gostaria de citar uma frase, eu gostaria de fazer uma referência sobre a enorme importância de um espírita que está decidido a ensinar os outros, né, para ele estudar, porque fazer o ESG não é estudar, sabe? Você vai ter que ir lá e além. Essa apostila que você usa aí, que usam no teu centro, esses livros que rodam dentro do próprio espiritismo não é o bastante. Aliás, é muito pouco. Então, essa mentalidade racista, Valdir, ela foi fruto do desenvolvimento econômico, cultural e político para dominar outros povos e ela sempre existiu. Existia em Roma, ela era diferente. Existia nos impérios orientais, certo? E existiu desde sempre. Só para que o pessoal tenha uma ideia, sabe o Bruce Lee? O Bruce Lee, o lutador de Kung Fu? O Bruce Lee era um herói no cinema chinês, né? Tipo, como sei lá, vai parecer para muitas pessoas um assíncio que eu vou dizer, mas assim, sei lá, ele era uma espécie de um Chapolin colorado, sabe? Assim... Caramba, Rodolfo, isso é muito ofensivo. Você tá maluco? De onde você tirou isso, cara? Daí, bota ordem na casa. Se você que é velho aqui, daí, bota ordem nessa casa. Pelo amor de Deus, Chapolin. Sem condição. Ele era uma mistura do Rambo com o Chapolin colorado, né? E sabe quem eram os seus principais inimigos? Os japoneses. Os queridos japoneses, que são aí, né, um povo super tecnológico, bem desenvolvido, não sei o quê, que colonizaram, escravizaram uma parte gigantesca da China. Os japoneses construíram campos de extermínio na China sem comparação, em escala. Sabe, uma coisa assim descomunal. Quando você pensa num arquipélago daquele tamaninho, né? Os caras invadiram a China. O Bruce Lee, os primeiros filmes dele eram sobre, assim, nós somos baratas ou ratos querendo matar o gato, sabe? Tipo, porque eles nos tratam como vermes. E se os russos não tivessem ido até a Manchúria libertar a China, os japoneses teriam ficado lá, sabe? Eles teriam ficado lá, massacrando o chinês até... Porque não é brincadeira o que eles fizeram ali. Beleza, dito isso, racismo é uma ferramenta, é um instrumento de poder. E o uso da ciência é sempre instrumental para chegar a uma finalidade específica. Uma das coisas que mais choca é a gente reconhecer, por exemplo, que na filosofia isso também era muito comum. Mesmo na filosofia, quando em tese você não está submisso às condições do conhecimento empírico. Porque às vezes o cientista chega e diz assim, pegar um racista na medicina em 1800 é um pouco cruel. Por quê? Porque o sujeito tinha na mão ali algumas poucas informações sobre a natureza, ele tinha que lidar com elas. E muitos erros foram cometidos, mas sem essa discussão, aí eu acho que essa discussão é bem mais dura de ser feita, viu, Valdir? Aí realmente, eu me lembro chegou na nossa época, nós somos velhos o bastante para termos, né, Dayana, estudado com livros de medicina legal, que eram livros racistas, que falavam em pessoas de pele amarela têm mais propensão pro crime X, porque como eles bebem mais e são mais, sei lá, não sei o que, eles têm tendências para um comportamento X, eles cometem crime tal. Aí, óbvio, os negros são mais preguiçosos e por isso roubam e matam mais, sabe essas coisas? A gente ainda pegou, né? Mas quando você vai ali para 1800, 1850, você pensa, um biólogo em 1850, ele não tinha as mesmas ferramentas que um filósofo em 1850. E aí, quer dizer, os filósofos menos submissos às condições objetivas do conhecimento empírico da época, ficou bonita essa frase, né? Tu vê que daí eu sou um profissional da área, né? Fica bonitão, assim, tudo emendado. Ele tem menos coisa pra lidar, o cientista, o empirista, o cara que tá com a mão na massa no campo, ele tem menos. Ele vai preenchendo lacuna para achar uma solução para as coisas. O filósofo tem mais, ele tem uma longa história, ele pode comparar modelos, ele pode projetar para frente especulativamente, sem estar submisso ao que ele está enxergando na hora. Mas pegue um pensador como Hegel. A frase que eu vou ler é do Hegel. E o Hegel, por exemplo, é um pensador fundamental para interpretar, analisar e construir um mundo pós-Revolução Francesa, ok? Industrialização e etc. A frase que eu vou ler para vocês agora é dele. Tá num texto que é muito polêmico, cuja leitura os hegelianos sempre ficam bravos, né? Não, vocês estão pegando um texto e estão lendo de outro jeito. Mas olha, eu tenho tido uma visão bem americana da filosofia recentemente, sabe? Eu acho que eles estão mais acertos mesmo. Tá escrito, eu vou ler
e você vai entender. Tá certo ou tá errado segundo seus parâmetros aceitáveis. Então, no livro, o Hegel diz o seguinte, né? Numa citação que ele considera sobre... Para o Hegel, a história, Valdir, ela se desenvolvia como progresso. Ela era linear, sabe? Tipo, ela vai do ruim pro melhor, ela vai do pouco desenvolvido pro muito desenvolvido. Ele deu forma a essa ideia que o iluminismo vinha trabalhando, ele completou. Então, a ordem e progresso da nossa bandeira, o positivismo francês primeiro, depois o idealismo hegeliano, ele meio que completou todo esse mosaico cultural, sabe? Político. Eu não vou tão longe quanto Karl Popper foi e dizer que graças ao Hegel teve o nazismo. Eu acho que a visão do Popper ali é um exagero. É a visão de um judeu, refugiado, perseguido, sofreu muito. O livro dele fez muito sucesso, chama Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Essa era a leitura do Karl Popper pós-Segunda Guerra Mundial. Eu não vou tão longe. Para mim ele exagerou e ele nem é conhecido como um grande pensador político, né? Mas o texto que eu vou ler do Hegel agora dá uma noção do que isso significa, de como esse erro aconteceu. Olha só, é um pequeno trecho. Ele diz assim, ó: o caráter tipicamente africano é, por isso, de difícil compreensão, pois para apreendê-lo temos que renunciar ao princípio que acompanha todas as nossas ideias, ou seja, a categoria de universalidade, a de que a humanidade teria um caminho para perseguir que seria idêntico para todo mundo, obrigatório, por assim dizer, universal. A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus ou as leis. Categorias essas pelas quais o homem se encontraria com a vontade e onde ele teria uma ideia geral da sua essência. Em sua unidade indiscriminada e compacta, olha só, os negros todos, tipo, a África seria uma coisa só, todos os negros, eles seriam uma unidade indiscriminada e compacta, como um formigueiro. O africano ainda não chegou a essa distinção de si como indivíduo e de sua generalidade essencial. Por isso, ele carece também do conhecimento de uma essência absoluta, que seria um outro superior a ele mesmo. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Na tradução em inglês que eu tenho aqui, o negro é uma besta. Devemos nos livrar de toda referência, de toda moralidade e de tudo que chamamos sentimento para realmente compreendê-los. Neles, nos negros, nada evoca a ideia do caráter humano. A vida humana surgiu na África, impérios gigantescos foram construídos ao longo de milênios, cidades incríveis, porque para o padrão de um europeu civilizado de 1850, né? O que é uma civilização? Prédios gigantescos, pontes, estradas, canais, sistemas de abastecimento, tudo isso tinha na África. Também tinha astronomia, né? Também tinha geometria, muita matemática de muitos tipos diferentes, tudo tinha. Mas o negro, como uma categoria universal, indiscriminada e massa compacta, não era capaz de autorreflexão. Portanto, ele era um animal, uma besta selvagem. O que é que, pensa, na cabeça do Hegel, o que ele estava achando que era a autorreflexão? O que ele estava pensando que era a capacidade de se identificar como pessoa, como indivíduo, de se entender numa comunhão com o todo? O que é que o Hegel sabia sobre a capacidade de convivência de culturas que existiam há milênios, embora não tivessem, por exemplo, a linguagem da filosofia que ele utilizava? Afinal de contas, era uma invenção europeia, foi uma invenção turca, mais até do que grega, porque Mileto fica na Turquia, né? Tudo bem, colônias gregas e etc. Mas, enfim, grego-turca. Então, percebe aí o erro? E o espiritismo como uma doutrina histórica, que é um subproduto desse conjunto de crenças, não conseguiu filtrar. O Kardec conseguiu filtrar isso? Não conseguiu. Ele teria conseguido, duvido que ele teria conseguido. Ele teria precisado de outros instrumentos. Mas eu, por exemplo, aponto um erro que era evitável. Se você é uma pessoa muito religiosa que acredita que Deus criou espíritos imortais e que eles, na essência, são iguais, você então já tem o bastante para perceber que, por causa das características da encarnação material, você não pode analisar o que seria a evolução daquela alma imortal. Esse erro já podia ter sido evitável, e outros religiosos evitaram esse erro combatendo o racismo um século antes.
Quando a gente fala sobre racismo, a gente pensa, por exemplo, na libertação das colônias no Caribe, o papel que teve o Toussaint Louverture no Haiti, que foi a primeira grande revolta provocada pelos próprios negros, que depois Napoleão massacrou, né? Não, já havia religiosos europeus lutando contra isso. Em 1500 havia lá o Francisco de Vitória, que foi responsável por dizer que os índios tinham alma, não podiam ser escravizados e etc. E ganhou um grande debate na Universidade de Salamanca, produzindo, claro, como subproduto aí disso daí, o movimento dos jesuítas. A gente não pode escravizar, mas vamos converter. Foi outro problema, né? Mas, por exemplo, isso é 1500, pô. Em 1850 já tinha muito trabalho mostrando que os negros eram, sim, pessoas como os brancos são e tinham a mesma alma e etc. Religiosamente, já havia recursos intelectuais para entender isso. Então, eu penso que aqui, ó, no conjunto dessas perguntas, existem elementos interessantes, onde a teoria espírita é aplicada corretamente. Pergunta 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta. Porque os homens ainda não estão preparados nem dispostos. Pronto, que boa, porque os homens, as pessoas não querem, elas se matam, elas são orgulhosas, ambiciosas, vaidosas. As pessoas são o problema. E não identidade de raça, coletivo destino dos povos. Isso é misticismo. Então tem que ler pergunta por pergunta, sabe? Colocando assim no quadro, critério, compatível com a teoria. Critério, evolução é capacidade moral de conviver uns com os outros. Abaixo disso é resto. Aí você lê as perguntas, essa é boa, essa é ruim, essa aqui a gente tem que criticar, essa aqui a gente tem que ensinar. Correndo o risco aqui de fazer propaganda indevida de uma das piores coisas já impressas no espiritismo, um absoluto desperdício de papel e tinta, um ataque à ecologia, uma vergonha à humanidade, essa ideia do Hegel ela fazia, num certo sentido, pelo menos para mim, sucesso entre os companheiros do Kardec. Tem um livro horroroso do Leon Denis, falando sobre o gênio céltico e o mundo invisível, em que ele faz associações acerca do quanto os franceses e os japoneses, se eu não me engano, são mais evoluídos que o resto da humanidade. Uma vergonha, assim, uma coisa vergonhosa, um troço que causa... não sei, acho que de eu estar enunciando aqui, os ossos do Leon Denis devem se tremerem inteiro de vergonha agora que ele evoluiu um pouco. Mas... eu acho que a gente pode, se o Dayan não tiver nada a comentar, avançar. Mas você tá... Não, mas deixa eu só... Você tá... Tamo bem, né, em termos de perguntas, assim, isso aqui era um complemento. Você tá recomendando o livro? Claro que não. Eu tô dizendo pro espírita que, a não ser que ele queira tomar aquilo ali como um parâmetro do que eu devo colocar como fora da regra que você estabeleceu aí, que você anunciou aí, Rodolfo, eu acho que o espírito deveria procurar algo melhor para ler. Especialmente o Gênio Céltico Invisível, assim, não. Ele consegue ser pior que A Caminho da Luz. Ele consegue ser pior do que o nosso livro aqui. Por causa dessa mitologia, né? Por causa de toda essa mitologia, né? Tá vendo? Os caras estão ali, estão tentando, estão trabalhando, mas o Hegel... Entendeu? Veja, o pai de todos, né, considerando a época, o Hegel era assim, tipo, a gramática dessa discussão. Pô, como é que você volta pra antes da gramática? Né? A professora chega na escola, faça uma redação. Professora, eu não sei se eu quero fazer usando sujeito, verbo, sabe, predicado. Fala assim, oi? Você quer fazer como? Vai dançar, né? Vai pintar um quadro? Seria algo semelhante, tamanha ruptura. Eu queria fazer uma breve observação, eu andei pensando nisso esses dias, que talvez a gente possa fazer um episódio resumo. Eu que não gostei dessa série... Essa série vai chegar ao fim graças ao Valdir 100%. Você que gostou do episódio, faça aí uma oração pro Valdir, mande boas energias pra ele. Ele não tá lá muito carente, né? Mas pra ele ter as férias dele, as próximas, né? Que não vou dizer de quanto tempo em quanto tempo, mas pra ele ter boas férias. Mas mérito 100% do Valdir. A gente podia fazer, Valdir, um episódio resumo, falando de todas, mas assim, tipo, sabe uma coisa bem... positivo e negativo, pra gente dar um lado positivo de cada uma dessas virtudes. Cara, se tem algo bom nessa aqui, é isso. O lado ruim é não pense desse modo. Eu vou dar um exemplo agora, rapidinho, neste episódio, pra voltar ao Livro dos Espíritos, ok? Bem rapidinho. Porque lá na pergunta 793, por exemplo, vou demonstrar aqui o que seria um erro e o que seria um acerto dentro da própria pergunta. Na pergunta 793, o Kardec diz assim, por que sinais se pode conhecer
uma civilização completa. A gente já falou muito sobre o conceito de civilização e de como ele é problemático, ok? Então vamos assumir civilização como uma comunidade. E o Espírito reconhece. A primeira resposta, primeira frase, ele já diz diretamente: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. A palavra moral pode levar a equívocos, vamos ler mais um trechinho. Ele diz assim: credes que estáis muito adiantados, porque fizeste grandes descobertas e invenções maravilhosas. Está criticando o progresso técnico. Porque vos alojais e vestis melhor do que o selvagem. Estamos aqui, estamos indo. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Muito bem. Eu não acho que a caridade cristã seja ruim, mas um parâmetro para toda a humanidade é difícil, porque a gente sabe dos vícios que estão associados, não à ideia de caridade, mas à caridade dos cristãos que, no fim, querem salvar suas almas e fugir do inferno. Portanto, meu caro, eles farão de tudo, né? Inclusive, dar muita sopa para pobre, dar roupa, né? Doar dinheiro do imposto de renda, construir prédios e hospitais lindos e maravilhosos até a universidade. Mas, no fundo, eles querem salvar suas almas. O Kardec comentando, olha o resumo que o Kardec faz. Por isso que eu falo, gente, não tem problema nenhum criticar. Eu tenho certeza que se o Kardec pudesse aparecer, ele diria assim, cara, se ele não dissesse, tô com vocês, mas ele diria, não, vão lá, façam o trabalho, apontem o erro, não tem problema. Se ele era uma pessoa racional, era o que ele tinha que dizer. Olha o que ele faz no comentário. Ele diz assim, ó: de dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde existe menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último quanto para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, trocaríamos então, onde a vida do ser humano, suas crenças, e hoje ainda diríamos, onde a vida do ser humano e o quanto possível de quaisquer outros animais, suas crenças e opiniões sejam muito bem respeitadas, onde haja menos infelizes. Enfim, onde todo ser humano de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. É uma bela de uma resposta. Essa resposta podia ser o capítulo todo. Nós não precisamos do conceito de nação, de raça. Inclusive, essa resposta é tão boa, ela é tão boa. Eu vejo aqui toda a mentalidade do que a gente produziu de melhor, por exemplo, em direitos humanos. Inclusive os dilemas. Quer ver? Sociedades tradicionais que nós defendemos. Povos originários, não precisa ser povo indígena, pode ser sociedade tradicional. Aqui, na periferia de Brasília, sabe? Pode ser em São Paulo, no Rio. Essas sociedades geralmente estão afastadas dos centros, né? Mas elas estão crescendo fortes, nós as admiramos e defendemos. Mas elas também têm uma estrutura organizacional, às vezes, muito hierárquica. Elas separam papéis e, por isso, elas são tradicionais e fortes. Mas, às vezes, elas separam e têm uma opressão contra mulheres, crianças. Tem porque esses indivíduos, às vezes, vivem em sofrimento. Não existe sofrimento só em sociedades brancas europeias que pensam ser civilizadas na Europa ou não. Existe sofrimento em toda parte. Os espíritos encarnam e reencarnam e passam por experiências de opressão em comunidades tecnicamente mais avançadas ou menos avançadas. É um dilema em direitos humanos, por exemplo. Cara, o que a gente faz quando a gente perceber numa sociedade tradicional, uma sociedade religiosa tradicional, seja de povos pretos ou não, qualquer uma, que muitos indivíduos desse grupo são constantemente explorados. Eles, por exemplo, não podem manifestar suas opiniões até uma certa idade ou até conquistar uma outra posição. Esse é um dilema, é o dilema da não interferência. O John Rawls, no livro Direito dos Povos, ele escreveu sobre isso. Ele falou, olha, se a gente sair por aí definindo como critério para sociedades avançadas, critérios rigorosos demais que
a gente cobra pra gente, mas quer impor aos outros, a gente vai cobrando os outros abrir mão da tolerância, né? A gente vai precisar impor, né? A gente vai ter que chegar e dizer assim, vocês não são sociedades bem ordenadas porque não obedecem isso. E aí, sem tolerância, nós somos sociedades exemplares? Agora, quanto eu tenho que ser tolerante com sociedades, por exemplo, que não dão às mulheres o direito de votar, dirigir, usar roupa que quiser, entendeu? Esse é um dilema grave. Mas me parece que o Kardec, num texto simples como esse, resumiu 150 anos de história da luta pelos direitos. E é um texto bom, é um texto de muito boa qualidade, né? Não é um texto indene, imune a críticas, mas é um texto de muito boa qualidade, né? E aí eu fico pensando no espírita conservador que acha ruim a gente distribuir bens sociais para não faltar o necessário para todo mundo. Ele não gosta. Ele não gosta de justiça social. Mas justiça não é o tema desse episódio. É o próximo. É o próximo? É o próximo? Não é o próximo. A gente vai fechar com isso, provavelmente, na minha programação. O Dayan tá quietinho há um bom tempo, mas antes de entregar a palavra para ele, você estava encerrando o seu comentário e eu quero fazer mais uma recomendação de YouTube para os nossos ouvintes. Ontem à noite eu até mandei para vocês. Eu assisti um documentário da Deutsche Welle que tem legendas em português, ouvinte, então fiquem tranquilos. Super interessante. Um dos nossos amigos queridos tem uma relação longa com a Índia. E o Rodolfo tem um fascínio pela Índia. Ele é louco pra ir pela Índia. Ele quer passar meses na Índia. Um dos nossos amigos queridos, né? O documentário era sobre um lugar chamado Varanasi, a cidade tradicional hindu, onde as pessoas querem morrer. Ouvinte, existe um lugar onde as pessoas querem ir para morrer na Índia, porque... Não, é um centro de peregrinação. Eles vão pra lá porque, né, doentes, fim da vida, é um local... Então, segundo o documentário, depois de uma longa série de encarnações em que os hindus passam por todo tipo de vida, em todos os tipos de elementos vivos, eles têm a graça, a sorte de nascerem humanos. Porque apenas na condição humanos eles podem dar o salto evolutivo para fugir da roda das encarnações, do círculo das encarnações. E um dos meios de você escapar do círculo das encarnações segundo eles, em 3 momentos distintos da vida você bebe água do rio Ganges. Logo depois que você nasce, depois que você casa e na hora em que você está para morrer. E se você for cremado e os seus restos dissolvidos no Ganges, você consegue ultrapassar a barreira para trocar de nível e passar para o nível em que você não encarna mais. Então as pessoas vão para essa cidade, Varanasi, onde rola um afluxo de pessoas que estão no limite para desencarnar. E existe todo um mecanismo de funcionamento da cidade para acolher os moribundos e dar fim aos corpos, queimando e colocando essas pessoas, os restos, no Ganges. E aí é um alemão, né, super civilizado, higiênico, limpo e etc, que tá ali no meio. O primeiro comentário dele é: eu estou passando mal. A fumaça, o cheiro e as imagens vão acabar comigo. E ele tá passando por Ele faz depois alguns comentários em que ele tá expondo uma parte que não é muito comum para os alemães da sua própria existência emocional, em que ele tá travado num trauma da morte da mãe dele. E que ele não consegue distinguir a figura da materna do corpo morto. E ele consegue solucionar esse trauma ali, em que as coisas se separam e a lembrança e a figura materna e o corpo morto se tornam coisas diferentes. E ele dá um dado no meio do que ele está comentando ali, né? Que a toxicidade do rio Ganges é tão grande que nem peixes sobrevivem mais. E as pessoas mergulham, tomam banho, tomam água, porque isso vai ajudá-las a se livrar das doenças e a evoluírem espiritualmente. 2 choques de modos de vida do que o Rodolfo estava comentando, do que é o civilizado e o incivilizado, do que é o certo, o errado, as expectativas, as construções sobre si, sobre o olhar da existência, em que o texto do Kardec, para um espírita que está olhando de fora, poderia ajudar a, no mínimo, conter opiniões muito fortes sobre quem é o civilizado e quem é o bárbaro. Não importa muito qual é a cor da sua pele ou o lugar onde você nasceu nesse instante, mas tantos milhares de anos de civilização hindu podem olhar para o alemão
com um olhar de pena e de inferioridade, porque ele não é capaz de lidar com algo tão evidente. Você não é esse corpo cheio de podridão interna, mas você é outra coisa, quanto do alemão para eles, olha vocês tomando essa água podre para liberarem algo que não existe. Então, assim, nossa humanidade é muito diversa e contém uma quantidade muito grande de pontos de vistas e pressupostos que tornam a convivência às vezes meio difícil. Então, antes de eu devolver a palavra para o Rodolfo, porque eu intuo que ele quer dizer alguma coisa, eu vou passar para o Dayan abordar o nosso ponto obrigatório final, que é a pergunta 798, em que certamente eu apostaria a maior decepção de todos os espíritas conservadores. O maior ódio que deve existir em relação ao livro dos espíritos vindo desta categoria de espíritas. Dayan, o espiritismo se tornará crença comum? O Valdir me premiou com as melhores perguntas, né, do episódio. Mas vamos lá então, conservadores. Conservadores do mundo, tremei. Aproveita e responde também, Dayan. Já que você não sabe essa, assim, você vai pensando enquanto responde a outra. O espiritismo é, desde sempre, preconceituoso com as outras religiões? Assim, eu quero facilitar a tua vida. Nenhum momento aqui eu tô pensando em te colocar contra as cordas, tá? Jamais, mas é complicado, né, Valdir? O tópico que você traz, né, para os ouvintes também se situarem, foi perguntado exatamente isso. Né? Se o espiritismo se tornará crença comum, lá na pergunta 798. E nossos ouvintes sempre assistem o podcast com o Livro dos Espíritos na mão, então, para consulta, 798. Os espíritas dão essa na mesma resposta, né? Eles parecem que trilham esse caminho, né, dessa crença comum, da qual eu duvido muito. Só que na resposta, um desavisado, vamos dizer assim, ele pode entender do modo como você me questionou, Valdir, no sentido de que há aí um preconceito com as demais religiões, ficou um pacote completo assim. A questão é que, me parece, em outras passagens, e o próprio Kardec, né, já deixa isso claro, inclusive na própria Revista Espírita, né, em que mais de uma vez ele deixa claro que há outras respostas e há outras manifestações que elas entram em choque, a meu ver, com essa resposta. Até porque o Kardec sempre deixou claro, né, que uma pessoa ela poderia sem qualquer problema ser católico e ser espírita, ser muçulmano e ser espírita. Isso não teria problema nenhum. O espiritismo não seria incompatível com outras religiões. Ao contrário, ele poderia até ser complementar. A questão é que, a meu ver, né, apesar dessas passagens, e que eu sempre achei isso fabuloso, né? Salvo engano, isso está na introdução do Livro dos Espíritos, né? Esse modo de ver essa abordagem. A realidade é que o Espiritismo, pouco tempo depois, se Kardec ou o Espiritismo em si, eu não saberia dizer, mas que pouco tempo depois, né, dessas afirmações dele, o Espiritismo fez, né, uma escolha muito clara e tomou partido, vamos dizer assim, amplamente, do cristianismo. O problema é que o cristianismo ele é extremamente preconceituoso com outras religiões. Então, eu não sei se a sua pergunta, Valdir, ela tem realmente uma resposta, mas a verdade é que, dentro das noções espíritas, a ideia é de compatibilidade com as religiões. Só que no momento em que você faz uma opção pelo cristianismo, como é claro no espiritismo, fica muito difícil a gente manter, vamos dizer assim, uma afirmação dessa, exatamente porque o cristianismo ele demoniza, não raramente, né? Especialmente nos livros do Velho Testamento que são adotados, outras religiões. Então isso para mim parece ser um problema muito grande. A ideia, penso, o espiritismo é se desvincular
de qualquer religião. Na medida em que ele abraça uma e essa uma ela é preconceituosa com as demais, a gente precisa trabalhar com muito cuidado, né, essas noções. Mas enquanto espiritismo, a ideia é de tolerância, mas eu não sei se a prática é compatível com a ideia. Eu tenho conversado sempre, na verdade, mais nas últimas semanas, com o Rodrigo Farias, do Horizonte Espírita. Hoje eu tenho uma sensação, aqui eu, Rodrigo, eu, Rodolfo, Dayan, enfim, a gente conversa sobre opiniões, ninguém aqui é o espírito superior do Livro dos Espíritos, vindo de um plano superior, dizer algo para todo mundo seguir, né? A gente tem aqui opiniões próprias, que a gente procura manter dentro de uma linha de fundamentação, raciocínio, razão, parâmetros, etc., que nos são importantes. E olha, cada vez que eu leio essa pergunta, ela me causa algumas dificuldades, mas nos últimos tempos, dentro da polifonia que nós temos falado tanto aqui desde o começo do podcast, com o Livro dos Espíritos, que o Espiritismo é uma religião de muitas vozes diferentes, então que há muitas opiniões, muitas ideias, às vezes conflitantes, funcionando juntas no mesmo conjunto e às vezes, por causa disso, sendo dissonantes, né? Saindo da afinação, do tom, enfim. Quando os espíritos estão aqui falando de paganismo, por exemplo, para mim aí dentro já tem um valor moral. Eles estão dizendo, olha, o paganismo foi superado, já era. Então, todas as religiões que possuem uma ideia que não seja a do nosso Deus único, oriundo do Deus de Israel, tudo isso aí vai ter que passar. Adeus, culturas da Oceania, culturas originárias das Américas, culturas originárias da África, da Ásia. Nós, europeus, descendentes de uma ideia que nasceu num povo minoritário do Oriente Médio, é que estamos certos. Todos os outros têm que ser superados. Embora, como o Rodolfo falou, há trechos nessa pergunta que me deixam com um traço de expectativa positiva, sabe, Dayan? E é sobre isso que eu tenho falado bastante com o Rodrigo, inclusive. De que, para mim, se o Espiritismo tinha um papel, esse papel já foi cumprido. Esse papel foi cumprido lá atrás, quando ele fez se popularizar, de uma certa forma, a ideia de intercâmbio metódico entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E trazer à tona de novo no Ocidente, que era o Deus único e da proibição da comunicação dos vivos com os mortos, uma noção popular e comum de que existe uma vida após a morte. Então, os filmes de Hollywood sobre isso, a literatura de ficção sobre isso, os quadrinhos, as histórias populares, para mim essa era a função do Espiritismo. Essa era essa ideia geral do Espiritismo, era dizer para nós ocidentais que havíamos esquecido isso, de que existe uma possibilidade de raciocínio que é muito ampla no resto do mundo inteiro. Nós somos a minoria, né? Assim, os povos asiáticos, os povos africanos, os povos originários americanos, todos tinham esse contato com uma outra realidade, ou com a ideia de uma outra realidade. E foi o nosso cristianismo que bloqueou o desenvolvimento e o progresso dessa ideia na maior parte do Ocidente, me parece. A ponto do cara do documentário sobre Varanasi tá sofrendo o trauma da morte da mãe, porque para ele havia uma identidade entre mãe e o corpo. E para os indianos pobres, vivendo em meio a uma água tóxica, a cerimônia de despedida do ente querido morto é algo muito mais leve, muito mais feliz, até feliz, num certo sentido, do que é o trauma que esse alemão vem vivendo. Então, eu não sei se eu falei algo que sai da linha de raciocínio tua, Dayan, ou do Rodolfo, mas a minha percepção hoje, e é claro, essa ideia pode se modificar no futuro com mais estudo e amadurecimento e outros conhecimentos, mas é de que nós, espíritas, estamos vivendo uma tradição que já se realizou, que ela já ofereceu o que tinha a oferecer, que é a popularidade de um método ou de uma forma de entrar em contato com uma tradição nossa muito antiga, a tradição humana, não a tradição oriental ou africana, mas a tradição humana de que existe alguma coisa para além do corpo. E hoje, com algum receio, mas eu me sinto cada vez mais seguro em defender a ideia de que o espiritismo, ao se associar ao cristianismo, cometeu
um desvio de rota. Que o espiritismo se associar a uma religião específica é um desvio de rota. Exato, eu concordo, é isso. E tinha melhores para se filiar. Mas ele não dava, né? Assim, eu não sei. Essa é uma pergunta interessante porque a gente vai estar finalizando falando sobre se a própria noção de lei de progresso pode levar a um preconceito com outras visões de mundo, em especial com outras religiões, não é isso, Rodrigo? Exatamente, Rodolfo. Esse é o questionamento que está em jogo. Bom, nesse caso, aí misturamos. A sua reflexão foi muito boa, nos trouxe até o ponto em que a associação com o cristianismo leva inevitavelmente ao preconceito com outras religiões. Leva, na minha opinião, sim. E leva inevitavelmente por quê? Eu já tive a oportunidade de falar isso alguns episódios atrás. Leva porque a tradição cristã é, na essência, normativa. Ela propõe uma visão de mundo que separa o joio do trigo. Então, ela não propõe uma visão de mundo compatível com outras visões de mundo que lhe sejam contraditórias. E veja, vai mais longe até que isso. Ela propõe a exclusão dessas outras visões. Você pode até pegar leve. É possível, por exemplo, você ser católico, carismático, eu entendo pouco disso, mas enfim, fazer parte de um grupo religioso cristão, católico, moderado e que abrace a convivência com outras tradições religiosas. E é possível, com isso, ter uma vida boa, ser uma pessoa integrada a uma sociedade múltipla, heterogênea. E, por exemplo, ter o meu voto. Assim, teria o meu voto. Você poderia ter um líder político, dado que as nossas sociedades são profundamente religiosas, você poderia ter um líder político que é uma pessoa religiosa, mas de perfil moderado, integrador, uma pessoa do diálogo, que trabalha tendo em vista a multiplicidade, né? Eu vou, por exemplo, governar para cristãos e não cristãos, católicos e evangélicos, espíritas ou religiosos de cultos ou tradições de origem africana e indígenas e outros. É possível um perfil assim? Sim, é perfeitamente possível. E existe. Hoje, por exemplo, a Igreja Católica é, nesse sentido, mais inclusiva e tem um discurso muito menos agressivo do que sempre teve. E comparado, por exemplo, a muitas igrejas evangélicas, o discurso geral da Igreja Católica, ele é mais pró-diversidade, pró-inclusão. Muito bem. Dito isso tudo, na essência, para essa grande religião que é o cristianismo, para essa grande árvore, tudo termina na separação do joio e do trigo. Tudo termina em, cara, no fim, pessoal aqui está errado e nós estamos certos. É isso que está na essência dessa forma de religião. Ela não é compatível, na essência, com visões de mundo que lhe sejam contraditórias. Ela não é. Então, haverá a separação do joio e do trigo. Se você não reconheceu a autoridade de Jesus como um Deus criador que deve governar sua vida, se você não se arrependeu dos seus pecados e se entregou a Ele nesse nível, não importa o quanto a gente enxergue você como uma pessoa boa, sua coletividade como uma coletividade merecedora da vida, digna, ok? Mas você vai para o inferno. A gente fala pouco disso hoje porque as nossas sociedades ocidentais, elas foram secularizadas na marra, no porrete e na bala, né? A secularização, que é esse processo de diminuir a influência do pensamento religioso sobre a vida da comunidade, sobretudo sobre a vida política da comunidade, ela não aconteceu porque a Igreja Católica quis, nem porque as igrejas evangélicas quiseram, não. Ela aconteceu primeiro porque os padres foram arremessados pelas janelas da cidade de Praga no início da primeira grande reforma protestante, lá em 1400. E depois porque as guerras de religião, pós-reforma de Lutero, colocaram fogo na Europa. Depois vieram as revoluções sociais para completar o trabalho. Não foi só a Revolução Francesa, né, Valdir? A própria Revolução Russa que inventou o materialismo moderno. Em resumo, nada veio de graça. O cristianismo, na essência, propõe uma existência que separa o certo e o errado de modo muito claro. Portanto, é possível níveis de tolerância na convivência, mas não na essência. Na essência, a gente vai pro inferno. Tirando pela quantidade de fumaça que eu tô tossindo, eu acho que a gente já tá no inferno.
Eu costumo dizer, aqui no caso, você escapou, a gente ainda tá morando aqui no que chamavam de inferno verde e que agora é inferno amarelo, porque vai virar tudo soja, né? E como ninguém come soja, a gente vai morrer no meio de um campo de vegetação. Deve ser muito engraçado como os egípcios olhariam pra isso, os egípcios de 10 mil anos atrás, né? Mas enfim, a gente tá destruindo tudo pra plantar uma coisa que a gente não come. Mas enfim, terminando essa longa digressão. O espiritismo tendo abraçado, eu acho, por muitos motivos que nós já discutimos e voltaremos a discutir, o conjunto de ideias espíritas que era independente da admissão de pertencimento ao cristianismo, mas se associou às tradições cristãs que estavam mais próximas de si, esse conjunto de ideias virou o espiritismo tradicional em que nós crescemos. Esse espiritismo é também, na essência, preconceituoso com outras religiões. E é engraçado, primeiro, porque ele é muito preconceituoso sociologicamente com religiões de origem africana. Mas nem parece tão assustador. Os pretos são os primeiros a sofrer, né, como alvo de preconceito. São o grupo mais vulnerável. Ainda tem os indígenas de regiões como a nossa, que são mais presentes, né? Então, assim, mas aqui o discurso do bárbaro e do selvagem tá tranquilo, ele já sempre foi usado para explicar isso daí. Então, o espiritismo crescer, para o espiritismo crescer, ele precisa fazer o quê, Valdir? Não vamos entregar o ouro aqui de linguagem de bastidores, né? Mas ele primeiro precisa fechar as portas. Quando o espiritismo cresce, o bom espiritismo, ele fecha as portas, né, dos terreiros, dos centros de umbanda e etc, né? Então, quanto mais nós crescemos, menos as pessoas vão a terreiros e outros centros. E mesma coisa impede o progresso do Islã e o crescimento de outras religiões. Mas a nossa querida igreja, a nossa mãe, né, e os nossos santos voltam como espíritos iluminados para nos aconselhar. Então, o espiritismo cultural tradicional é, sim, na essência, muito preconceituoso. Ele está embebido da linguagem do progresso técnico que fez tão mal pelo imperialismo e pelo colonialismo europeu, continua massacrando as pessoas, continua subjugando as pessoas, não só lá, mas aqui também. E acho que nós temos uma tarefa. O pessoal gosta de nos ouvir, espero que pelo menos nos ouvindo, eu não sei como vocês, sei lá, suportam, mas enfim, caso nos ouçam até o fim dos episódios, que reflitam um pouco melhor se não estão se confundindo com relação a interpretar a relação entre a vida material e a vida espiritual. Porque se tem uma coisa boa no espiritismo, deveria ser essa: ajudar a fazer uma leitura melhor de onde está a virtude, porque a gente tem cometido muitos erros com relação a isso. Bom, Rodolfo, Dayan, da minha parte, eu acho que nós temos um episódio. Eu gostaria de agradecer a vocês dois e me desculpar com os ouvintes, porque estamos os três tossindo, fungando e roucos o episódio inteiro, porque nós estamos misturando uma massa superior de dióxido de carbono com poeira e tá bem difícil de falar. Finalmente integramos o norte ao sul. Olha aí, o norte ao sul integrado pela fumaça, poluição, desgraça e destruição da civilização avançada que nos tornamos. Eu mal enxergo o prédio da quadra de baixo. Eu moro no 18º andar, que o Rodolfo e o Dayan sopraram a fumaça deles aqui pro interior paulista. E eu tô tossindo com os olhos irritados e o nariz queimando. Então, ouvinte, perdoe-nos pelas tossidas, fungadas e voz esquisita. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado pelo carinho e pelo tempo. Dayan, um abraço. Rodolfo, um abraço. Beijão pra todos. Valeu, meus amigos, é sempre bom estar com vocês, apesar dessa fumaça horrorosa. Até o próximo. Tchau. Muito bem, pessoal, obrigado pela paciência. Queria agradecer ao Leonardo da Aerolitos, que é a empresa que edita os nossos episódios e faz um excelente trabalho tornando a publicação deles viável, porque recomendo a todo mundo que quer começar um trabalho semelhante, vocês terão muita dificuldade para ter regularidade se seguem o padrão de comportamento ético aceitável com o espiritismo que nós aprendemos, né, Valdir? Não pode tirar dinheiro da caixinha da igreja, não pode cobrar por informações que sejam de natureza religiosa, mas enfim, nosso trabalho é inteiramente gratuito, a gente faz com muita dedicação, mas foi fundamental contratar uma boa empresa. O Leonardo é muito diligente, atende todos os nossos pedidos e vai dar um jeito na fungação aí, nos narizes e vozes mais roucas, para o pessoal ter um material de qualidade. Obrigado a todo mundo, nos vemos na próxima.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.